Olá, amigos e amigas do JR, estamos no Colégio Kennedy, Colégio Presidente Kennedy, todo mundo conhece, que é um colégio cívico-militar nesse momento, né? E hoje tem uma coisa muito legal aqui. O pessoal vai inaugurar uma galeria de diretores e ex-diretores, homenageando as pessoas que passaram por aqui e fizeram a história desse colégio, que tem uma baita história, né? Décadas e décadas de história. E a gente vai assistir tudo ao vivo aqui, você vai ver aqui, tá bom? Deixa eu virar e vamos começar. Está aqui o diretor atual, Ademir. Fique à vontade, Ademir. Bom dia aos que estão em casa, bom dia aos que estão presentes aqui. Nós temos alguns diretores que passaram pela história dos 75 anos do Colégio Estadual Presidente Kennedy, hoje Colégio Cívico-Militar. Então é uma alegria, nós estamos aqui para fazer uma inauguração simbólica dessa galeria de diretores. Temos a presença de alguns ex-diretores neste lugar e é uma alegria imensa ter feito parte dessa história. Fiquei 4 anos na gestão, estou encerrando a gestão esse ano e quisemos, através dessa galeria de diretores, deixar marcada a história de tantos que passaram por este colégio e se dedicaram pela educação. Dedicaram anos da sua vida na gestão. Olhando aqui, nós vemos que alguns tiveram 2 gestões, outros ficaram 4 anos, um apenas 1 ano, mas todos eles dedicando e acreditando que a educação, ela liberta e a educação, ao mesmo tempo, conduz ao caminho, da vitória na vida profissional. Então aí a gente percebe que a história continua, tem um lugar vago ali, porque a partir do ano que vem terá também já uma nova direção. Nós estamos aguardando todo o credenciamento para que essa direção assuma. Então, damos por inaugurada essa galeria no dia de hoje. Eu convido o professor X, há também um pequeno uso da palavra. Pode vir aqui, professor. Professor X, o Toniel, todo mundo conhece por X, né? Professor X, deixa eu pegar aqui o microfone, doutor. Professor, deixar com o senhor pegando. Pode falar com o seu microfone mesmo, fique à vontade. Bom dia, queridos amigos, ex-diretores, professor Ademir. Eu quero dar os parabéns a você pelo brilhante painel que colocou como destaque os professores e diretores que muito doaram de si por este magnífico colégio. A história passa, mas o nosso legado fica. E eu sou eternamente grato de ter participado da família kennediana. Mas tem um professor aqui, professor Marques, que ele sabe bastante da história do colégio. E eu gostaria de passar a palavra para ele trazer a história melhor do que eu. Com a palavra, então, professor Marques. A palavra no microfone para o professor Marques. Obrigado, X. Colegas, a gente realmente está vivendo um momento especial, porque uma galeria de diretores, que fica aqui exposta, as pessoas aparentemente podem não dar valor. Mas cada quadro desse representa uma vida de dedicação ao ensino, à educação. Mas especialmente alguns anos ou muitos anos dedicados a este colégio que marcou a história de Rolândia e ainda é um pilar da educação pública da cidade de Rolândia. Eu tive o privilégio, como eu sou nascido em Rolândia, lá no início da cidade, nos tempos pioneiros dessa cidade, eu nasci aqui, estudei aqui em Rolândia, o primário, fundamental, naquele tempo chamava-se primário. Conheci esse povo todo que me antecedeu aqui como professores e diretores. Eu vejo ali o Vitório Constantino, o doutor Vitório Constantino, ele estudou letras na Faculdade de Letras de São Paulo, da USP, quando aquilo era novidade no Brasil na década de 30. Era novidade. Ele veio para Rolândia jovem, de tudo, mas ele era formado em cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era uma novidade no Brasil, através da USP naqueles tempos.
O Vitório gostava muito de se dedicar ao setor de jornalismo também, né? Naquele tempo aqui em Rolândia ainda não tinha jornal, mas ele, através de alto-falante público e tal, mexia com noticiários, essa coisa toda. E ele foi professor e o primeiro diretor do antigo Ginásio Estadual de Rolândia. Esse colégio começou com este nome, Ginásio Estadual de Rolândia, porque naquele tempo nós tínhamos o ensino primário, depois do primário tinha o ensino ginasial e depois o ensino colegial. Aquilo que hoje é ensino fundamental, lá nos antigamente era primário e ginásio, né? E depois, hoje, o ensino médio, naquele tempo, era ensino colegial. Pois bem, então nós iniciamos a nossa história com o Ginásio Estadual de Rolândia e não funcionava nesse prédio, funcionava ali onde é o Souza Naves, né? O Souza Naves era o grupo escolar de Rolândia, funcionava o ensino primário. Quando foi criado o Ginásio Estadual de Rolândia, esse ginásio estadual passou a funcionar lá no mesmo prédio. Eu, como iniciei minha carreira de professor em 1960, foi exatamente lá, né? O ginásio estadual funcionava lá, 60. E aí a gente lutou para termos uma sede própria. E foi construído então aqui o Kennedy aqui com sede própria, inaugurado em 1963. Em junho de 63 nós viemos de lá para a nossa sede própria, e ainda como Ginásio Estadual de Rolândia. Alguns anos depois não, acho que foi logo no ano seguinte, salvo engano, a gente resolveu dar um nome ao colégio, era Colégio Estadual de Rolândia, Ginásio Estadual de Rolândia, e a gente resolveu dar um nome. Na época, o presidente John Fitzgerald Kennedy tinha sido assassinado em Dallas há poucos meses antes dos Estados Unidos. Ele era uma figura fantástica na liderança mundial e ele ajudou, através de um programa dedicado à América Latina na época, né, que mandava leite em pó para as escolas públicas e tal. O nosso colégio, na época ainda ginásio, recebia isso. Então nós resolvemos dar o nome de Kennedy, né, em homenagem ao presidente John Kennedy. Então passou a chamar-se Ginásio Presidente Kennedy, Ginásio Estadual Presidente Kennedy. Um ano depois nós passamos a ter o ensino colegial, que antigamente chamava-se de científico ou clássico. Então, como nós passamos a ter ensino colegial, aí a escola passou a ser colégio. Passamos a chamar Colégio Estadual Presidente Kennedy. Isso lá por volta de 65, o ano exato é questão de verificar aí, eu já não lembro bem. Mas eu já era professor aqui. Pois bem, então o Vitório foi na época do ginásio estadual, o Ari Nogueira, que foi o segundo diretor, começou na época que era ginásio estadual, depois foi diretor pela segunda vez, ele foi diretor 2 vezes. Ele foi diretor pela segunda vez, alguns anos depois, aí já era colégio estadual. Aqui o professor Zé Dias, que é irmão do senador Álvaro Dias, né? O Zé Dias foi diretor aqui durante muito poucos meses, depois foi para Brasília e teve uma atuação destacada no Distrito Federal na área de educação. Em seguida nós tivemos como diretor o professor Adir Mastec, que veio também de outra cidade, ele vinha de Sertanópolis, né? Ele veio para Rolândia, se fixou aqui e foi diretor. O professor Demétrio era vice-diretor de vários deles aí, ele foi vice-diretor quase que a vida toda aqui no Kennedy, mas depois que o Adir deixou a direção, o Demétrio assumiu provisoriamente a direção. Em seguida, a questão de 2 ou 3 meses depois, eu assumi a direção do colégio e o Demétrio continuou como vice-diretor. Depois da minha gestão, que foi de 5 anos, aí veio o Edno Emura, que já foi por eleição. Até a minha época não era eleição, né?
o Edno já foi eleito, aí, enfim, todos os demais do quadro, não sei se vocês querem que cite, né? Sim. Então, a Cida Barbosa, Que está aqui do nosso lado. Desse pessoal todo que está aí em cima, só tem vivos o Demétrio, com 101 anos de idade, lá em Florianópolis. Eu, graças ao grande e poderoso Deus, né? E agora a Cida está aqui do lado, o Otoniel na sequência, que está aqui do nosso lado, a Kika, que também está presente, está ali, e também a Adenir está aí? Não, ela tinha um compromisso hoje no Adenir não veio, está aí o Carlos também, né, que está presente. Tá igual ali. Quem mais? A Gorete está em viagem. A Gorete não está, né? Não, Aqui está em presente. viagem. Está viajando. E o nosso diretor atual, o Ademir. Então, é esse o pessoal que teve, não é, a função, não é, e o prazer, vamos dizer assim, apesar que é uma função espinhosa, mas é também prazerosa de a gente administrar um colégio tão extraordinário, tão famoso, que marcou épocas e épocas e gerações na história educacional de Rolândia, e ainda hoje, como colégio militar, é um exemplo de colégio. Então, isso se deve ao trabalho de todas essas gerações que por aqui passaram e transformaram esse colégio nessa gloriosa escola que hoje está aqui inaugurando a galeria dos seus ex-diretores. Era isso aí, colega. Quer finalizar? Eu quero aproveitar, né, agradecer às pedagogas do colégio, na pessoa da Lília, que está aqui conosco, né, as direções auxiliares, na pessoa da Giovana. É o seguinte, que o pai dela, o professor Lino, foi vice-diretor também durante muito tempo. Não é? O pai da nossa pedagoga Lilian foi diretor, né, auxiliares aqui há muito tempo, ajudaram também no colégio na construção dessa história. Então quero agradecer também a pessoa da UET que não pôde estar aqui nesta manhã, na Giovana, minha diretora auxiliar, aos funcionários dessa escola. Nós temos aqui agente de apoio 1, 2, temos também, né, os militares, lá na pessoa do Marcos, que está aqui, auxiliar na cidade de Jaguapitã, né, mas com certeza esse colégio eu levarei para a história da minha vida. Foi uma alegria servir, porque eu sou um servidor público, né? Servir a comunidade de Rolândia